em Gênesis, capítulo 17, versículo 2 em diante. Nós vamos começar Gênesis capítulo 17, versículo 2 em diante. Diz assim: estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e você multiplicará sobremaneira. Presta atenção. Abraão caiu de rosto por terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança contigo. Eu quero dizer para você, preste atenção a essa promessa. Abraão, nessa época nem era Abraão, era Abrão. Gênesis 17, Deus está falando com Abrão. Nem tinha dado para ele uma nova identidade. Pelo contrário, Deus já tinha dado uma palavra para você antes dele te entregar uma nova identidade. Eu tenho certeza, você que é missionário Éfata, você que é exército do equilíbrio, antes de você ter uma nova identidade, antes de você participar de um carisma, antes de você participar de algo, aquilo que Deus te chamou, Deus já tinha te dado uma palavra. E esta palavra era o seu antigo nome. E a partir da manifestação de Deus, a partir da promessa do Espírito Santo, ele te dá uma nova identidade. Hoje Jesus está falando com Abrãos aqui. Quem são Abrãos? Abrãos é a Adriele. Não a Adriele Comunidade Éfata, é a Adriele. Adriele Vieira Lopes. Não a Adriele Lopes, é a Adriele Vieira. Sabe? Adriele antes. E olha o que Deus está falando conosco. Abrão caiu por terra e Deus disse para Abrão: da minha parte, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Peraí, deixa eu só corrigir meu português aqui. Isso mesmo, pai de uma multidão de nações. Não será mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão. Porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei sobremaneira fecundo. De ti farei nações e reis sairão de ti. Estabeleço a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, através de suas gerações. Uma aliança perene, para que eu seja o teu Deus e o da tua descendência depois de ti. A terra na qual migrares, toda a terra de Canaã, eu a darei em propriedade perene a ti e a tua descendência, e eu serei o seu Deus. Olha o que Deus está entregando de promessa para Abraão. Nós vamos meditar sobre o chamado de Abraão. Eu quero que você entenda que o chamado de Abraão é uma aliança, e a aliança é eterna. A aliança não tem retorno. Quando você coloca uma aliança no teu dedo, por que a aliança é um sinal do casamento? Porque quando você coloca uma aliança, você não está fazendo uma aliança com pessoas. Você não está casando com alguém. Você não está vivendo um matrimônio com alguém. Muito pelo contrário. Quando você coloca uma aliança no teu matrimônio, você está colocando uma aliança eterna com Deus. Um compromisso com o próprio Deus. E Deus está dizendo para nós: uma aliança feita com o Pai, não tem como você voltar para trás. Não tem como você olhar para trás. Porém, eu quero que você guarde no seu coração: aliança se faz com altar. Uma aliança que não se faz com altar é uma aliança morta. É uma aliança que se perde. É uma aliança que se quebra. É uma aliança que se fende. E o que é isso, Adriele? A aliança se faz com altar. A aliança se faz com oração. A aliança se faz com comprometimento. Uma aliança que você faz com Deus, do qual você só depende das suas forças, do qual você coloca em você a esperança do teu resultado. Eu quero dizer para você, filha, é uma aliança fadada ao fracasso. Uma aliança com Deus não tem a ver com a tua força, com a tua capacidade, com a tua inteligência. Uma aliança com Deus é predeterminada de acordo com a capacidade, inteligência, força, coragem, estrutura de Deus e não sua estrutura. Abraão, quando foi chamado, ele tinha 99 anos.
Claro que 99 anos naquela época não é igual 99 anos de hoje. Mas naquela época, 99 anos já era um idoso. Já era uma pessoa entrando na sua idade idosa. Ou seja, com a capacidade cognitiva debilitada, com a capacidade física debilitada, com a capacidade estrutural, emocional mais debilitada. Então, por que Deus ia escolher Abrão e ia entregar para ele a missão de ser pai de uma nação? Porque Deus não vai te poupar por conta das suas incapacidades. Deus não vai olhar para a sua idade quando Ele te chamar. Deus não vai olhar para a tua inteligência quando Ele te chamar. Deus não vai olhar para a sua estrutura física. Deus não vai olhar para o seu dinheiro. Deus não vai olhar para a conta bancária. Deus não vai olhar para nada daquilo que é humano. Porque, deixa eu te dizer algo. Tudo aquilo que Deus te promete não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Quando Deus falou que Abrão seria pai de uma nação, Abrão era casado com Sarai. Sabe quem era Sarai? Uma mulher de útero infértil. Um útero seco. Um útero que não tinha estrutura, possibilidade nenhuma de gerar. Como que Abrão, no caso, seria pai de uma multidão? Como que Abrão seria pai de uma nação? Sendo que a tua esposa não tinha nem útero para poder colocar um filho no mundo. Preste atenção. Deus jamais vai te prometer baseado na sua capacidade. Ele sempre promete baseado na capacidade dele. Ele é o grande, ele é o poderoso, ele é o forte, ele é o capaz, ele é a estrutura, ele é o dinheiro, ele é o diagnóstico, ele é o médico dos médicos, é ele. Não tem a ver com a Adriele, não tem a ver com você. Se você recebeu uma promessa, do qual você tem toda a estrutura para realizar, essa promessa não vem de Deus. As promessas de Deus, para ser de Deus, ela precisa de algo. Sabe o quê? O sobrenatural. Deus busca no seu natural a disponibilidade de fazer uma aliança com Ele. Se você está disposto e disposta a crer, a confiar, a depender dEle, acredite, Ele não vai olhar a tua estrutura para te entregar, Ele vai olhar a tua capacidade de confiar. Quando Ele viu Abrão, Ele viu em Abrão algumas características de caráter. E uma característica de que Abrão tinha, que era a base e o pilar do chamado em Deus, é palavra. Abrão, apesar de todas as dificuldades, em toda a tua trajetória humana, ele foi fiel. Entende? Para Deus colocar uma aliança no teu dedo, Ele precisa de algo em você, fidelidade. E fidelidade sem dependência não existe. Fidelidade sem dependência é fidelidade a pessoas, é fidelidade ao dinheiro, é fidelidade à estrutura física. Quando eu tenho fidelidade sem dependência de Deus, eu começo a depender da minha capacidade, não da capacidade que Deus diz que eu teria. Porque a capacidade que Deus diz que eu teria não é a minha, é a capacidade que provém dele. Ele pega a minha carcaça e coloca a capacidade dele. Tá entendendo? Gente, isso é muito poderoso. Deus está dizendo para você, ainda que você olhe hoje para todas as circunstâncias e você não veja nenhuma característica correspondente à promessa, Deus está dizendo para você, é aí que eu estou. Porque eu não falei de cenário favorável, eu falei de promessa. Eu não falei de possibilidade, eu falei de certeza. Deus está falando para você, Ele não está te entregando uma promessa, Ele está te entregando uma certeza. Mas essa certeza,
precisa ser regado no meu coração todos os dias. A partir de onde? A partir da alegria. E a alegria só é possível quando eu paro de pensar em mim, quando eu paro de olhar para o meu eu, quando eu paro de olhar para minhas forças, quando eu paro de olhar para o meu sentimento, quando eu paro de olhar para o meu pensamento, quando eu paro de olhar para o tamanho dos meus braços, para o tamanho das minhas mãos, porque eu falava isso com Jesus: Jesus, as minhas mãos são pequenas, e o Senhor disse para eu ter força nas mãos, mas Jesus disse para mim: não é pelas tuas mãos, eu vou utilizar delas, mas a mão que vai ungir, a mão que vai fazer é a minha mão. E aí eu lembrei de uma dinâmica que a Belisa, nossa missionária, fez na última formação. A mão é minha, mas a luva que vai dar a força, a luva que vai me dar a utilidade, provém do Espírito, não é ele. Meu papel é só colocar a minha mão à disposição, para deixar Deus usar da forma dele. O meu papel é estender a minha mão e falar: eis-me aqui. Cansado, cansado, estressado, estressada, de TPM, menstruada, nervosa, chega ao final do ano, parece que o peso aumenta. Aumenta mesmo, tem que aumentar, sabe por quê? Para que eu possa rever tudo aquilo que eu errei nesse ano e fazer diferente no ano que vem. Por isso que final de ano é mais pesado. Não sei se vocês repararam isso. Porque final de ano é tempo de contrição. Por isso que Jesus nasce no final do ano. Porque Jesus é o renascimento, mas até o advento é tempo de preparação. Eu não sei se você entendeu o nível espiritual. Tem a visão espiritual das coisas. Visão espiritual não olha as circunstâncias humanas. Visão espiritual está sempre atento àquilo que Deus está querendo dizer. Não, peraí, final do ano é mais pesado, mas é o tempo do advento, é o tempo do nascimento. Claro, para nascer precisa morrer. Exato. Morreu o que, Adriele? Um espermatozoide para nascer uma vida. Não sei se você sabe que quando o espermatozoide ele fecunda, ele morre. Você sabia disso? Para Jesus nascer em nós, precisa morrer a Adriele velha. Para nascer Jesus em mim, eu preciso morrer a Adriele velha. Por isso é pesado, por isso é difícil. Para nascer um Abraão, teve que morrer o Abrão. Para Deus te dar uma nova identidade, Deus precisa matar a identidade velha. O que é identidade velha? Comportamentos velhos, atitudes velhas, autossuficiência velha. Às vezes somos tão autossuficientes que achamos que podemos resolver um problema que só Deus pode resolver. Essa semana, Deus me propôs uma coisa. Falei: Jesus da glória. Jesus falou para mim de algo impossível. Eu falei: Senhor, é impossível isso. Ele falou: mas é exatamente por isso que é meu. É algo impossível que eu quero de você. Eu não vou falar que você, Adriele, vai fazer o impossível, porque não vai fazer. Mas cabe a você crer. O que eu espero de você é acreditar. Apenas isso. Porque quem vai realizar sou eu. Se você crer e começar a andar acreditando, eu vou apresentando o milagre no meio do caminho. Eu vou fazendo o milagre no meio do caminho. Eu vou fazendo o milagre no meio do caminho. O problema é que a gente não gosta do meio do caminho, né? O que a gente gosta? A gente gosta da confiança, da coragem. O que é a coragem? A gente sabe o que é a coragem? A coragem é o seguinte: a coragem é o ímpeto, é o impulsionamento, é aquela empolgação. Deus espera da gente a coragem. Só que Deus espera muito mais. Muito mais, sabe o quê? A confiança. Porque a confiança não tem a ver com coragem. A coragem é aquilo que me impulsiona. A confiança é aquilo que me posiciona. E posicionamento é caminho. É constância. Por isso Deus escolheu Abraão. Por isso Deus está escolhendo você. Por isso Deus está te chamando. E aí Deus me fez lembrar lá atrás. Por que Deus me escolheu? Porque eu era empolgada. Eu dizia assim quando Ele
falava, mas tinha uma coisa que Deus observou na Adriele. Ela é constante. Com dor de cabeça, sem dor de cabeça, ela faz live. Ela reza todos os dias. Com sono, sem sono, ela acorda de madrugada para rezar. E aí Deus me lembrou da menina lá de 14 anos atrás. 14 não, aí eu diminuindo. Há 20 anos atrás, gente. Há 21 anos atrás, a menina de 21 anos atrás. Gente, eu tô ficando velha. A menina de 21 anos atrás já tinha uma rotina de oração. Todo santo dia eu tinha uma rotina de oração. Mesmo que fosse 10 a 15 minutos. Mas eu era constante. E aí, Jesus falou isso para mim. Falou, Adriele, Deus sempre vai olhar, não é a tua capacidade de realizar. Deus vai olhar a tua capacidade de entregar. Eu quero que você lembre os melhores momentos que você teve na presença de Jesus. Os grandes milagres que você contemplou com Jesus. Por que você viveu esses extraordinários? Porque a tua vida de dependência de Deus e de oração era muito maior. Hoje você está fraco, você está cansado, você está cansado, você está exausto, você está triste. Por quê? Porque você foi se afastando dessa identidade de altar. Aliança se faz com altar. Aliança se faz com altar. E altar não é só missa, não é só adoração onde está todo mundo. Não. Altar se faz quando ninguém te vê. Quando você está com sono e você renuncia o teu sono. Você, por amor a Jesus, você vai falar, não, peraí, eu tô caindo de sono, mas hoje eu vou me prostrar nesse chão e eu vou ficar 5 a 10 minutos com a cara no pó, pedindo perdão, oferecendo meu sono, oferecendo meu cansaço, oferecendo a minha tristeza, oferecendo a minha angústia, porque eu sei que aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Quantas vezes eu não tinha oração na minha boca, porque eu estava mal. E eu não vou dizer, esse mês está sendo isso. E Jesus me lembra de uma palavra, que é a minha palavra. Todo santo dia é o que eu revelo ao Senhor. Tem dia que eu não estou com a mínima vontade de rezar. Tem dia que eu não estou com a mínima vontade de falar com Ele. Mas a única coisa que sai da minha boca é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque é como se eu estivesse dizendo para Jesus, eu sei em quem eu confio. Eu sou uma merda, desculpa falar. Eu já falei isso para vocês, tudo que de bom eu tenho vem de Deus. Eu sou uma merda. Por quê? Porque eu sou humana, eu sou cheia de pecado, mas eu tenho um Deus que é grandioso, que é perfeito, que é fiel e que tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Aí lá em Gênesis 18... mostra algo muito poderoso. Mostrou a intimidade de Abraão. Algo que Deus revela. O que acontece aqui no Gênesis 18? Aqui Deus traz uma revelação a Abraão. Depois eu convido vocês a lerem Gênesis 18, que nós vamos meditar mais amanhã sobre as revelações. Por quê? Gênesis 18 mostra a intimidade de Abraão. Se você quer ter intimidade com Jesus, você pode ter certeza que a intimidade te dá a garantia de revelações. Adriele, Deus não está falando nada comigo. Deus não me revela nada. Deus não me aponta nada. Eu estou numa secura espiritual. Posso te contar uma coisa? Falta de intimidade. Porque intimidade não é só quando Deus fala. Intimidade é eu clamando até Deus falar. Intimidade é eu clamar até Deus falar. Intimidade é constância, é confiança. Intimidade é todos os dias eu estar ali até Deus falar comigo. Se Deus não está te revelando nada, é porque está faltando intimidade. Quando se tem aliança que se faz com o altar, Deus traz revelação. Deus traz direção. Deus traz apontamento.
E não é pelas tuas forças, não é pelas tuas estratégias. Não adianta você ficar que nem um maluco, que nem uma maluca. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus. Não, Senhor. Jesus, tudo está nas tuas mãos. Eu confio, eu oro, eu rezo e eu te entrego tudo. Eu dependo de ti, eu dependo de ti, eu dependo de ti, eu confio em ti, eu dependo de ti, eu confio em ti. Se você não tem uma oração para fazer, se você não tem palavra bonita para orar, se você não consegue ler a Bíblia, se você abre a Bíblia não fala nada com você, fale com Jesus, mostra para ele a sua confiança, aumenta o nível da tua confiança, aumenta a tua passada em fé, aumenta, e aí uma hora ele trará revelação, ele chegará para você e trará revelação, e nós vamos falar sobre isso amanhã. Não vou entregar tudo agora, nós vamos falar sobre isto amanhã. E aí logo depois, lá em Gênesis 13, depois Gênesis 15, que nós vamos falar depois de amanhã, nós vamos falar sobre como Deus traz Abraão para fora, que muitas coisas na sua vida tá vindo para fora e você acha que Deus está te machucando, muitas coisas você está vomitando, muitas coisas você está encontrando, muitas coisas você está lendo, falando, meu Deus, eu não imaginava que ia ser assim, meu Deus, pois é, Deus está trazendo para fora, porque tem hora que Deus precisa te tirar da tenda para você enxergar aquilo que verdadeiramente importa, que é Ele. Quantas vezes Deus fez isso comigo? Quantas vezes Deus me tira para fora de mim mesmo? A tenda que nos prende, pior, não é a tenda física, é a tenda interior. O que está matando a sua alma é que você tem agarrado na sua tenda. Eu lembro de Esaú e de Jacó. Preste atenção. Jacó estava cozinhando dentro da tenda. Esaú tinha caçado do lado de fora. Esaú via a natureza, via a floresta, via tudo que era grande. Jacó só via a casa, porque ele ficava cozinhando. Jacó só via a cozinha. Mas quando Esaú saiu da grandeza e voltou para a tenda, e deu mais importância àquilo que ficava na tenda do que aquilo que estava do lado de fora, inclusive a caça que estava na mão, ele vendeu a progenitura dele por causa de algo pequeno. Sabe o que Esaú queria? Esaú queria estabilidade, queria segurança, queria, eu quero ficar sozinho aqui na minha casinha, eu quero ficar aqui no meu cantinho, porque aqui é mais legal, porque aqui é mais gostoso, aqui é muito tranquilo. E Jesus está dizendo para você, eu não te chamei para ficar no gostosinho, eu te chamei para as coisas grandes. E para isso eu vou te tirar da sua tenda. E não é sua tenda física, é sua tenda interior. E vou mostrar as tuas misérias. Por que eu tenho que mostrar as suas misérias? Porque se você continuar agindo como miserável, você não vai conseguir contemplar o extraordinário. Não dá. Uma visão miserável é sempre uma visão pequena. É uma visão de tenda. Uma visão extraordinária é uma visão que olha para as estrelas, que olha para o céu, que olha para as coisas grandes. Peraí, olha tudo que Deus já fez. Cheguei até aqui. Tá doendo, tá sofrendo, mas caraca, olha tudo que Deus já fez. Olha a minha vida, é a minha vida. Eu tô vivendo o que há meses atrás eu sonhei. Não era desse jeito, mas eu tô vivendo. Então, se eu já estou vivendo aquilo que há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, eu pedi para Deus, então eu estou no caminho para viver aquilo que exatamente eu pedi, exatamente o sonho. Deus não vai entregar tudo de uma vez. Deus não vai entregar a promessa que Ele te fez há 5 anos atrás de uma vez. Pelo contrário, porque Ele não pode fazer isso com você. Porque se Ele te entregar uma promessa grandiosa para uma mentalidade miserável, você vai estragar a promessa. Então o que Deus está fazendo com você? Está te fazendo ter uma mentalidade extraordinária. Como? Te colocando um pouquinho dentro da promessa, fazendo você corrigir as tuas misérias. É dentro da promessa que Ele vai esmagar e vai mostrar para você seu pecado, seu orgulho, sua autossuficiência, sua desordem, sua bagunça, sua distração, seu apego, tudo Ele vai mostrar quando você está no caminho da promessa. Por que Ele faz isso com a gente, Adriele? Isso dói. Exatamente. Por quê? Porque para você contemplar a promessa grande,
precisa ter uma mente grande. E uma mente grande não pode estar ocupada de coisas pequenas. Uma mente grande não pode estar ocupada com coisa que não tem valor. Coisinha pequenininha, cheia de miserinhas. Aí Jesus te coloca para fora da tenda e fala: olha as estrelas. E você está olhando as tuas misérias. Por quê? Porque você não consegue sair da tenda. E Deus está falando: saia. Saia. Saia da tua tenda interior. Saia do seu costume. Ah, mas eu estou acostumada a ser assim. Ah, mas eu sempre fiz assim. Deus não quer que você faça do mesmo jeito que você sempre fez. Ele quer te forçar a fazer completamente diferente. Ele quer fazer você ser uma pessoa ordenada, organizada, uma pessoa regrada, uma pessoa de luz. Por quê? Para que quando você sair da tenda, você consiga contemplar as estrelas. Não dá para continuar com a visão de chão quando as estrelas estão brilhando lá fora, filho. Tem estrela esperando você, mas você só está olhando para dentro da tenda. Ai, ai, quando Deus fala de aliança perpétua, Ele está dizendo que a história é longa. Quando Deus falou para você: eu vou fazer uma aliança contigo, eu estou te chamando, dá a minha vida toda para Jesus, paga teu pai, tua mãe, tua parentela. Ai, Deus não falou que a aliança seria curta, pelo contrário, Ele disse que a aliança seria perpétua. Não tem aliança momentânea, tá? A aliança é eterna. A aliança tem mais a ver com lealdade do que com temporalidade. Isso, essa palavra que eu estava tentando lembrar. Não tem a ver com temporalidade, tem a ver com lealdade. E por isso o tempo parece que quando Deus te dá uma promessa, parece que o tempo está mais devagar. Ou melhor, a tua cabeça está acelerada porque você quer realizar a promessa, mas o teu corpo parece estar devagar. Por quê? Porque nesse tempo, enquanto você caminha, Deus está aumentando o teu nível de lealdade. Porque a lealdade não é na cabeça, lealdade é no comportamento. A cabeça não vai entender. A cabeça sempre vai querer a lógica, a cabeça sempre vai querer uma compreensão, a cabeça sempre quer uma resposta, a cabeça sempre quer algo. E Deus está falando: eu não estou pedindo para você agir segundo a tua cabeça, mas segundo a minha cabeça. E como é que é a mentalidade de Deus? Jesus, eu confio, mas eu estou caminhando. Estou entendendo nada? Eu estou caminhando. Jesus, eu estou caminhando. Jesus, por favor, como é que eu faço? Estou na tua dependência. Jesus, não é para eu fazer nada, é só para eu rezar? Então eu vou rezar, eu vou abrir jejum, eu vou orar, eu vou fazer vigília, eu vou botar a cara no pó. Jesus, eu já fiz de tudo. Pois é, agora é minha vez de fazer. Lembra que um dia você esteve nessa situação? Lembra que um dia você esteve num lugar onde ninguém podia fazer nada por você, a não ser o próprio Deus? Aonde todo mundo humanamente chegou e falou assim: não tem mais nada o que fazer. Quantas pessoas já viveram isso? E aí Deus falou assim: agora é comigo. Deixa comigo, que agora quem vai fazer essa parada aqui sou eu. Quantas vezes você olhou para o teu casamento e falou: não tem mais jeito, e você está casado até hoje? Quantas vezes você estava no diagnóstico, na beira da morte, e o médico falou: não tem mais nada o que fazer, aí Deus vira para você e fala assim: deixa comigo, que agora é minha vez? E a pessoa está viva aí. Quantas vezes você via que não tinha dinheiro para pagar a conta, e aí daqui a pouco Deus, provia na sua vida, você pagou a conta, você não sabe nem como é que você pagou a conta? Deus está dizendo para você: será que você não aprendeu ainda? Caminhar comigo é caminhar na dependência. E a aliança se constrói com altar. Altar. Aliança se faz com altar. Não existe aliança sem altar. E o que é uma aliança com altar? É uma aliança de constância, vigilância, oração e intimidade com Deus.
Sem intimidade com Deus, filho, você vai parar. Você vai voltar para trás. Você vai sentir o cheiro do barco. Vai sentir o cheiro do peixe, ó, peixinho, ó. Quando você se afasta do altar de Deus, Satanás, ele é muito esperto. Quando você está chegando na tua promessa, quando você começa a tocar na tua promessa, sabe o que Satanás faz? Ele começa a mudar totalmente o ambiente para você acreditar que você está ficando doido, que você está ficando louca, que a coisa está errada, que está errado, tem alguma coisa errada, não, acho que não foi Deus que me prometeu. Lembra de Abraão com Agar? Imagina Deus falando para Abraão que Sara vai ter um filho. Aí ele olha para Sara, Sara nem está conseguindo andar direito. Como é que ia ter condição de ter relação sexual para ter filho? Ele olhava para Sara e via uma mulher capengando, bonita, mas capengando, coitada. Ele olhava para Sara e via cada vez mais o útero infértil. E Deus falando para ele que o quê? Que ia ter um filho, que ia ser pai de multidões, que ia ser pai de uma nação. Ele olhava para a realidade só piorava. É assim que Satanás está fazendo e vai fazer. Ele vai piorar o ambiente para ver se a sua lealdade, se a sua fidelidade está em Deus ou está em você. Enquanto você olhar para a tua capacidade, você vai enxergar Satanás. Agora, enquanto você olhar para a capacidade de Deus no meio das tuas misérias, você vai olhar para Deus. Escolha quem você quer olhar. Escolha. Quer olhar para Deus? Ou quer continuar olhando para a tua força, para a tua capacidade? Sara, quando Deus enviou os anjos para falar com Abraão, Sara riu. Por que Sara riu? Sara, eu, filho, tô nem conseguindo fazer. Sara riu. Sabe por que ela riu? Porque ela olhou para ela. Ela esqueceu de observar quem é que estava prometendo. Você vai parar de olhar para você quando? Por isso que você está triste, por isso que você está se tornando um peso, por isso que você está angustiado, por isso que você está depressivo, por isso que você está com essa cara de morte, de defunto. Sabe por quê? Porque você só está olhando para você. E aí vem com a desculpa, não, porque eu estou olhando para todo. Não, você não está olhando para todo, você está olhando para a sua necessidade, você está olhando para o seu coração, você está olhando para a sua necessidade, para aquilo que você está sentindo, para a sua realidade. Não tem a ver com a nossa realidade. A realidade é de impossível. Glória a Deus! A palavra de Deus diz que Abraão dava glória. Você tem noção disso? Imagina Abraão olhando para Sarai e ela cada vez mais capengando e ele dizendo glória a Deus. Olhava com a mulher toda, ai, tô morrendo, tô veinha. E ele, glória a Deus, né? Glória a Deus. E aí, sabe o que mais me entristece? Quando a gente vai rezar, quando a gente vai clamar, quantas pessoas que não abrem a boca nem para dar glória a Deus. Você tem preguiça de rezar, nem abre a boca para rezar. Ah, você acha que isso aí vai te levar para algum lugar? Você acha que isso vai te sustentar? Você acha que essa oração aí vai te sustentar? Deixa eu te dizer uma coisa, eu escutei isso outro dia e eu gostei muito. Uma mulher falou assim, que o glória a Deus é o biotônico fontora da tua fé. Cada vez que você coloca glória a Deus, tá difícil, glória a Deus. Falta R$1.000 para pagar a conta, glória a Deus. Falta R$200, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cada vez que você vai dando glória a Deus, você vai colocando biotônico, fontora na tua fé, e tua fé vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E é isso que acontece. Tá entendendo? O microfone tá baixando, de tanto que eu tô me movimentando. Tá entendendo? Glória a Deus. Não, mas é tudo... Ai, mas tá difícil, tá ruim, é um peso. Nossa Senhora, eu não consigo. Glória a Deus que eu não consigo, porque não tem a ver comigo. Não tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá difícil? Glória a Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente fique se matando. Deus não quer que a gente fique correndo. Deus quer que a gente faça o nosso possível. E aquele que não é possível, aquilo que não é possível, a única coisa que ele espera é glória a Deus. Eu sei que Deus está trazendo aquilo que eu não tenho a capacidade de trazer. Glória a Deus. Nossa,
Meu coordenador está me pedindo algo que eu não consigo. Glória a Deus, porque Deus vai me dar capacidade de fazer. Eu não consigo, mas não tem a ver comigo. Se o meu coordenador, meu fundador, meu padre, qualquer coisa está me pedindo algo que eu não tenho capacidade, é porque ele sabe que Deus vai fazer através de você. Ele quer ver o milagre acontecer em você. Aí sabe o que você faz? Você desespera e coloca a sua vontade no lugar da vontade de Deus. E Deus está falando, não, filho, não faça isso. Vai viver milagre. E só vive milagre. Quem morre, quem fica doente, quem tem falta, quem tem escassez, só vive milagre quem depende de Deus. Ai, tem tanta coisa que a gente tem que pedir a Deus revelação. Amanhã, gente, amanhã vem pra live, viu? Porque amanhã nós vamos falar poderosamente sobre o poder da revelação e como que a gente precisa pedir a Deus a revelação. Para a gente finalizar, eu quero trazer aqui o perfil de Abraão. Algumas características. Primeiro, o perfil de Abraão. Aliança envolve obediência. Não tem como. Ô, palavrinha difícil, meu Deus do céu, que é obediência. Eu acho que a palavra mais difícil da face da terra é obediência. Eu acho. Porque a gente, em tudo, a gente acha que estamos obedecendo e na verdade não estamos, né? E obediência é tão complexo. Obediência a gente acha que é só ir lá, a pessoa pedir, a gente fazer. Não, é fazer na hora, é fazer com excelência, é fazer com atenção, é fazer com comunicação, sabe? E às vezes obedecer de não fazer. Como é difícil, né? Às vezes a gente acha que Deus está pedindo, Deus está falando de promessa e Deus não está trazendo revelação. Por quê? Porque naquele momento não é hora de fazer, é hora de orar. Se você está fazendo e você não está tendo força, você não está vendo o resultado, é porque não é para você fazer, filho. É hora de calar a tua boquinha, bater o joelhinho no chão, colocar a carinha no pó e obedecer em oração. Isso também é obediência. E Abraão era assim. A obediência conduz à vida. Por isso que eu sempre falo, obediência gera milagre e desobediência gera morte. Porque o que conduz à vida é a obediência. O que faz a sua vida caminhar é a obediência. Se a sua vida está parada é porque em alguma área você está desobedecendo. Talvez por excessos, talvez por faltas. É os dois extremos que a gente corre o risco de estar, e Satanás sabe disso. Aí ele coloca muita culpa para você fazer em excesso, ou ele coloca muita instabilidade, muito comodismo para você não fazer nada. Para você parar de orar porque está tudo bem. Vou parar de rezar porque está tudo bem. Ou eu vou trabalhar mais porque está faltando, sendo que na verdade não é trabalhar, é rezar para trabalhar. É pedir a Deus para que Ele conduza e eu não faça em excesso, eu faço aquilo que precisa ser feito. Você está cansada, filho? Você está cansada, filha? E cansado, filho? Porque você está fazendo em excesso aquilo que não é para fazer. E Deus está falando para você, o que eu estou pedindo é para você rezar, não é para você fazer. Porque a sua oração vai gerir revelação e a revelação vai te direcionar qual é o teu fazer. Olha para você ver que coisa prática. Não é o fazer e depois orar. É orar para depois fazer. É clamar. E se Deus não falar nada, não vai fazer. Continue só fazendo o que você tem que fazer. E não busque mais nada demais. Só faça o que precisa ser feito. E no que precisa ser feito, Deus vai multiplicar o que precisa se multiplicar. Agora, quando Deus falar para você fazer algo a mais, aí faça. Que você pode ter certeza que esse a mais, Deus também dará a mais. Mas Deus só dá a mais quem tem a obediência no ordinário, no simples, na fidelidade daquilo que é para você fazer. Poxa, Adriele, eu já estou fazendo o que eu preciso fazer. Que bom, mas você tem orado na mesma proporção? Você tem rezado na mesma proporção? Você tem sido obediente na tua vida de entrega e oração? Você tem jejuado? Você tem feito o quê? Não, eu só tenho feito.
Então você tem agido. Apenas agido. E oração é orar para depois agir. Não agir para depois orar. Guarda isso no teu coração. Segundo ponto, confiança não é coragem. Segundo ponto que Abraão era confiante em Deus. Ele confiava em Deus. E o que é confiança? Confiança é constância, confiança é posicionamento, coragem é impulso. Eu tenho coragem. Se alguém chega para você e fala, vamos fazer isso, vamos. Só que aí no meio do caminho, no meio das peripécias, você começa acho que eu não vou mais, ai, tá difícil, tá pesado, ai, eu quero ir embora, ai, eu não quero fazer isso mais não, ai, não era isso não. Isso é confiança. Coragem todo mundo tem, e muitos pontos, que é a empolgação, é o ímpeto, é necessário? É necessário, claro que precisa. Pessoas de coragem são necessárias, mas pessoas primordiais são as pessoas de confiança. Eu quero ser primordial, eu não quero ser necessário. Eu quero ser primordial. Eu quero ser aquela que Jesus olha para mim e fala, é a minha filha primordial. O que é primordes? Aquela que vem em primeiro lugar. Eu quero ser aquela que Jesus tem predileção. Eu não quero ser aquela mais uma. Ela é necessária. Tá aí. Que bom. É mais um. Não, eu quero viver extraordinário. Para viver extraordinário, eu tenho que fazer também coisas ordinárias. Então Deus está dizendo para mim e para você, confiança não é coragem. Eu preciso da tua coragem? Preciso. Mas para você ser predileto, para você viver milagres, para você tocar no extraordinário, você precisa ter confiança em Deus. Terceiro ponto, benevolência. Meu Deus, o que é benevolência? Ele não tinha problema de entregar. Na palavra de Deus diz que Abraão pagava os dízimos para Melquisedeque. Não precisava pagar, mas ele pagava. Sabe por quê? Porque quando eu sou benevolente, quando eu entrego, eu não tenho problema de entregar. Ai, tira as coisas da minha casa, mas isso aqui, vai que eu preciso. Depois não vai precisar nada, eu vou desfazer e vou entregar. Ai, tem alguém precisando da minha ajuda? Beleza. Eu vou entregar. Eu confio que se eu ofertar na vida de alguém, Deus oferta na minha vida. Mas eu tenho que pagar a conta e eu tenho que visitar N clientes. E Deus está falando, se dedique a um, com benevolência. Você pode ter certeza que eu te retribuo de outra forma. Não dê atenção esperando algo em troca. Dê atenção porque você está ali 100% de corpo, alma e espírito. Quando você sentar na mesa da tua casa, seja benevolente, entregue o teu tempo, entregue a tua atenção, entregue o teu amor. Não fica pensando que você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro. Não, seja benevolente, seja íntegro em tudo aquilo que você tocar. Em tudo aquilo que você fizer, e você pode ter certeza que o tempo que você acha que você está perdendo, sendo benevolente, dando o seu tempo, dando a sua atenção, Deus está fazendo por você. Mas você não deixa nem Deus trabalhar para você, você quer trabalhar para Ele. Abraão era benevolente, ele não tinha problema em ofertar, ele não tinha problema em pagar dízimo, ele não tinha problema, porque ele tinha de sobra, não, muitas vezes não. Era o necessário, mas ele sabia que se ele ofertasse, Deus ofertaria na vida dele. Quarto ponto, integridade e incorruptibilidade. O que é isso? É uma pessoa incorruptível. É uma pessoa que não se faz de coitadinha para ganhar as coisas. Ai, coitadinho de mim. Oh, meu Deus, tô necessitado. Não. Eu não preciso ser coitadinho. Eu não preciso ser coitadinho. Eu não preciso ter uma mentalidade miserável. Eu não preciso ter uma mentalidade que fica o tempo todo olhando o dinheiro. Eu olho a providência. A providência não vem do dinheiro. A providência vem da confiança em Deus. Providência não vem de dinheiro. Guarda isso no teu coração. Providência vem de confiar em Deus. Eu faço a minha parte. E um a mais. Eu confio em Deus. Ponto. Eu sou incorruptível. Eu não preciso desesperar. Eu não preciso ficar maluco. Eu não preciso... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não. Eu sou incorruptível porque meu caráter está firmado em Deus. Eu sei que quem me promete cumpre. Acabou. Se Deus me escolheu para estar aqui, Ele vai me dar força. Mas não adianta eu pedir para Deus a força e continuar agindo do mesmo jeito. Se Ele vai me dar força, eu preciso buscar Ele mais.
Eu preciso ter mais vida de oração. Eu preciso ter mais tempo com ele. Eu preciso acordar mais cedo para ficar com ele, dormir mais tarde para ficar com ele, acordar de madrugada para ficar com ele, acordar 3 horas da manhã, fazer um propósito. Ai, mas fulano, eu vou fazer, porque a minha necessidade é diferente da necessidade do fulano. Se eu preciso mais de Deus, eu vou buscar mais Deus do que as outras pessoas. Se igual se eu preciso mais de açúcar porque eu sou hipoglicêmica, eu vou botar uma balinha debaixo da língua. Mas se eu sou diabética, eu não vou pôr balinha debaixo da língua. Cada um sabe do nível da sua busca. Você precisa buscar mais, porque a sua fé está fraca. Você está fraca, então busque mais. Ah, mas é que ninguém está buscando, eu também não vou buscar. Preguiçoso, preguiçosa, acomodado, acomodada. Se você precisa mais, busque mais. Eu vou de novo dizer, aliança se faz com altar. A aliança se constrói no altar de Deus. Penúltimo ponto. Abraão era um homem de oração. Não se reconhece a voz de Deus se você não conhece quem é Deus. Não tem como eu reconhecer a voz de alguém, sendo que eu nunca falo com essa pessoa e essa pessoa nunca fala comigo. Um homem de oração. Um homem de intercessão. Sabe o que é mais lindo? Quando eu lembro que Abraão conversava com Deus, quando Deus queria acabar com Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começava a interceder. Oh meu Deus, mas se tiver 50 justos, 100 justos. Isso é poder de intercessão. Quem não tem poder de intercessão, ao invés de você ficar reclamando, por que você não intercede por aqueles que estão precisando? Para de olhar para você e começa a rezar para os outros, você vai ver que a sua vida melhora. Começa a rezar pela sua comunidade, começa a rezar para o seu grupo de oração, começa a rezar para que Deus fortaleça, para que Deus olhe, para que Deus unge, para que Deus dê força. Não é para mim, é para o outro, para que Deus haja na vida do outro. Abraão era um homem de oração. Quem não ora, não suporta. Não vai aguentar. Ah, mas eu tinha uma vida boa lá no mundo. Vai, o mundo não te oferece nada. Ele te oferece uma coisa chamada dopamina. E depois você continua com vontade de comer doce. Você continua com vontade de comer mais e mais e mais e mais e mais. E sempre novidade, 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 novidade. E a sua vida vai continuar sendo miserável, vazia, como era antes. Por quê? Porque antes você só ficava pescando peixinho, ó. Olha o cheiro de peixe. E peixe cheira longe. Vai numa feira para você ver que tem peixe. Depois você passa na rua. Depois que limpou tudo, passa na mesma rua que teve a feira que vendeu peixe. Você vai sentir o cheiro do peixe ainda. Sabe por quê? Porque o peixe te lembra passado. Passado, ó. Fica toda hora cheirando no teu narizinho. Lembra? Ó. Cheirinho de passado. Cheirinho das coisinhas que você fazia. Cheirinho da felicidade que você nunca era feliz. E você ainda continua se iludindo, achando que lá você era feliz. Não era, nunca foi. A diferença é que hoje existe um preço a se pagar. E esse preço é apenas a tua dependência, a tua confiança total em Deus. Vai orar mais. Vai rezar mais. Ore mais. Mais tempo com Deus. Mais intimidade com o Espírito Santo. Vai fazer as coisas, não vai rezar. Saia dessa live, bota a cara no pó e pede ao Jesus, Senhor, me ensine. Eu quero rezar mais com o Senhor. Na sua rotina de vida, coloca mais tempo com Jesus. Ah, eu tenho que dormir 11 horas da noite. Ah, é? Eu vou dormir meia-noite. Porque das 11 à meia-noite eu vou ficar quentinha com Jesus. Eu vou rezar, eu vou buscar meu tempo de intimidade, eu vou ler Bíblia. Ah, eu vou acordar 5 horas da manhã, mas eu vou ter mais tempo com Jesus. Eu vou buscar ele, eu vou buscar ele, eu vou ter sede dele, eu vou beber ele, eu vou comer o rolo, eu vou comer isso aqui, ó, Bíblia. Eu vou ler a história de Abraão 300 milhões de vezes. Sabe o que eu fiz essa noite? Eu fiz isso. Eu li toda a história de Abraão, eu acho que umas 3, 4 vezes. Nessa noite. Para eu entender e lembrar, tomar vergonha na minha cara. Qual é o meu chamado? Qual é a atitude que eu preciso ter? Ordem, disciplina, oração. Organização, oração. E por último ponto, Abraão era um homem submisso.
Quem não se submete é uma pessoa orgulhosa. E o orgulho é o contrário de santidade. O orgulho é o oposto de santidade. Simples. Se você quer continuar sendo uma pessoa orgulhosa, não se submeta. Faça tudo do teu jeito. Continue fazendo a sua forma, do seu jeito. Deus respeita você e Deus respeita a Adriele. Deus vai continuar me respeitando com a minha autossuficiência. Mas entenda uma coisa. Eu nunca serei feliz longe da presença. Você nunca será feliz longe da presença. Nunca. Não adianta se iludir. E a presença não é entrar para dentro do meu quarto e só ficar lá sozinha, eu e Jesus e nada mais, não. A presença se faz no transbordo. No transbordo de convivência com os irmãos, no transbordo da convivência com as famílias, no transbordo da convivência com uma vida comunitária, seja numa comunidade de igreja, de fé, seja numa comunidade de vida ou aliança, seja no seu grupo de oração. Transbordo. Ninguém é feliz sem transbordo. É impossível. É o que o padre disse ontem. Ninguém é feliz, ninguém é alegre sendo egoísta. Egoísmo e orgulho, ó, andam juntos. E eu quero terminar, antes da gente rezar esse terço, dizendo para você: sem fé não existe aliança. E a aliança se constrói com altar, vida de oração, entrega total e submissão. Para de cheirar peixe. Ó, esse cheiro é tão podre. E o que Deus tem para você é um cheiro de vida nova. Amém? Essa semana será uma semana de milagres. Mas se renda, se submeta, busque a fonte. Senão você vai continuar seca. Samaritana. Quantos de nós precisamos viver essa experiência da Samaritana? Vai ao poço. Você está longe do poço. Você está se colocando no lugar do poço. E Jesus está dizendo, volta para o poço. Poço é o quê? É submissão. É rendição. É obediência. Se submeta. E deixa que Deus te surpreenda. Amém? Peça a Nossa Senhora do Equilíbrio hoje a submissão. É isso que nós vamos pedir e clamar a presença da Mãe. Mas antes, escreve isso. Eu acho importante a gente escrever, porque quando eu peço para vocês escreverem, é para que o teu cérebro entenda, porque a escrita, gente, seja no celular ou seja na mão, faz o que com a gente? Ativa os nossos neurônios. Então eu quero que você escreve. Aliança se constrói com altar. E não é só aliança com Deus, é toda aliança, filho e filha. Toda aliança se constrói com altar. Uma aliança de casamento se constrói com altar. Uma aliança de amizade se constrói com altar. Uma aliança com Deus se constrói com altar. Em nome de Jesus, hoje, peça isso. Vai dizendo, aliança se constrói com altar. Em nome de Jesus, vai dizendo, aliança se constrói com altar. Eu quero que você que está no TikTok, escreve isso para você. Aliança se constrói com altar. Isso, vai escrevendo. Conosco, é uma alegria muito grande saber que esse canal tem sido de relevância na tua história e na tua vida. Eu quero dizer para você que nós estamos todos os dias 13h ao vivo aqui e também nos sábados e domingo às 21h nas reprises, nas noites só para mulheres. Então você é nosso convidado. Mas eu te peço, compartilhe essa live, se inscreva nesse canal e não deixe de dar o seu like. É muito importante para que nós possamos alcançar mais vidas para Jesus. Eu e Nossa Senhora do Equilíbrio contamos com você. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho!